A Rural Simon de Peritiba é um modelo de produção de leite sustentável, diversificada e eficiente da pecuária catarinense, com genética adaptada a pasto e as estratégias da DSM bem ajustadas. O grupo consegue médias até mais interessantes que os projetos confinados. Acompanhe nas entrevistas do Cairo Rodrigues. E agora a gente veio conhecer aqui um pouco do manejo no piquete, aqui nessa rotação de piquetes que é feita aqui na fazenda da família Simon. Neymar, conta um pouco pra gente, esse piquete que a gente está vendo aqui, qual que é o tamanho dele, quantos animais a gente tem aqui no fundo? Esse piquete aqui estão hoje com 62 animais e deve dar em torno de uns 3.000 metros quadrados. E as vacas saem de manhã da ordenha, a ordenha é feita às 6 da manhã. E elas são alimentadas no tratador e depois, quando elas comeram a silagem e a ração lá, elas vêm para esse piquete. Elas ficam até na hora do meio-dia, aí elas são recolhidas para casa de novo, vão para o galpão, onde elas recebem mais uma remessa de ração e de silagem. E depois elas vão para um piquete bem ao redor da instalação com sombra. Elas saem ali do galpão da alimentação por umas 4 horas da tarde, ficam até umas 5 horas. Daí às 5 horas a gente recolhe elas de novo. Elas vão para a segunda ordenha do dia, que aqui a gente trabalha com 2 ordenhas na propriedade. Uma às 6 da manhã e outra às 5:30 da tarde. E depois dessa ordenha da tarde elas recebem de novo mais uma remessa de silagem e ração. E à noite elas voltam para um outro piquete, daí um piquete novo, onde elas vão passar a noite no piquete. Essa divisão de piquetes aqui na fazenda, como que é feita essa estratégia, pensando aí justamente até mesmo na rebrota, né, da pastagem? Cada 20 dias voltam para o mesmo piquete. Às vezes acaba sobrando comida, aí a gente coloca as novilhas e as vacas secas para estar dando uma baixada. E se às vezes as novilhas não baixarem bem, a gente entra com a roçadeira para fazer uma brotação nova, que vai ter uma pastagem de melhor qualidade, a proteína vai ser mais alta. O animal também vai conseguir comer melhor, vai ser mais apetitoso para o animal comer um pasto mais fresco. A gente está vendo aqui toda uma estrutura muito bem dividida, muito bem organizado, e inclusive para os animais fazerem todo esse trajeto, igual você citou aí, lá da ordenha para o piquete, para mudar de piquete, tem um corredor e ele é todo concretado, então não tem formação de barro, zero formação de barro, e isso traz mais sanidade também para os animais, né? Com certeza, né? Alguns anos atrás a gente tinha muito problema, questão de mastite, vacas com problema de casco. E ao longo dos anos a gente foi sempre cada vez aumentando um pouco mais os animais e esse problema vinha se agravando, né? A gente daí fez em torno de uns 100 metros de começo para fazer um teste. A gente viu que funcionou e a gente aos poucos foi aumentando. Depois fizemos de repente mais uns 200, 300 metros e hoje os acessos principais, os piquetes são todos eles com piso. Eu acredito que em torno dos 1.200 a 1.500 metros dos corredores principais do acesso aos piquetes são de piso. Facilita o manejo, o dia de chuva não forma mais barro, as vacas chegam limpas para a ordenha, então, na verdade foi um investimento que já se pagou e valeu a pena. A gente acompanhou agora o manejo dos animais e eles subiram aqui para o coxo. A gente olhando todo esse manejo que vocês fazem aqui, a gente viu ali a importância de ter o calçado, né, de ter o concreto ali. Neymar, fala pra gente agora o que esses animais recebem aqui no coxo. Esses animais permaneceram durante a manhã no piquete, agora nesse horário eles recebem silagem e ração. São 3 tratos por dia. Conforme a produção dela, ela vai receber quantias diferentes de ração, né? Então, a gente tem uma planilha, a gente mede o leite, cara, em torno de uns 10 dias, tá, a produção de cada vaca. A gente joga essa produção numa planilha do computador. Aí, ele, conforme dias de lactação e produção, ela vai estar recebendo a quantia de ração. Aí, o trato aqui é feito individual. A gente identifica pelo brinco e cada vaca vai receber a quantia de ração conforme a produção dela. Criaram um sistema em que vocês conseguem fazer
o que um robô, o que o sistema automatizado faz, vocês estão fazendo aqui manualmente. Com certeza, na verdade é um pouco mais trabalhoso, né? Mas como o número de animais não é tão grande, ainda a gente consegue fazer isso manualmente e com esse manejo a gente consegue um resultado bem melhor. Falando agora um pouco desse sistema, por que vocês escolheram o semi-confinamento, escolheram manter esses animais a pasto? Na verdade é um sistema que a gente já vem há anos trabalhando, né? E a gente foi aos poucos melhorando e os animais responderam. A gente ainda não vê a necessidade de prender os animais que nem eu falei recém, eles já têm uma produção boa. E nesse sistema o custo também é bem menor do que a gente tem investimento baixo em instalação, manutenção dos piquetes ali é barata, né? Então, hoje ainda a gente vê que é um sistema que está funcionando bem. Hoje ainda a gente não vê a necessidade de estar mudando esse sistema. Aqui eu queria destacar também, eu acho que um dos pontos que levou a aumentar essa produção e chegar a esse ponto que nós estamos hoje é a parceria que nós temos com o pessoal da DSM Tortuga. E eu quero destacar aqui o trabalho que já fazem mais de 10 anos, que o Diego e o Jonas, que vem acompanhando a nossa propriedade, vem fazendo. E está trazendo sempre novidades para estar melhorando ainda mais a produção e ajustando, que sempre tem algum probleminha que acontece para a gente estar ajustando, né? O Neymar citou a importância da parceria aí e dos técnicos da DSM que atendem aqui a propriedade. A gente vai conversar com eles agora e saber um pouquinho mais sobre essa parceria. Aqui do meu lado está o Jonas, que é representante da marca Tortuga aqui na região, e aqui também está o Diego, que é consultor técnico aqui da DSM. Jonas, bem-vindo aqui ao nosso programa, obrigado por participar aqui com a gente. Quanto tempo já de parceria aqui com a família Simão? A nossa parceria aqui com a família Simão já faz quase 10 anos. Quando eu assumi a representação, daí vinha visitando e foi trabalhado para isso acontecer. E agora a gente está aí junto com eles, trabalhando, colhendo os frutos e sempre auxiliando e eles também nos auxiliando também. E hoje, qual que é a estratégia que vocês estão usando aqui de suplementação nesse rebanho? Hoje está sendo usado o Bovigol de crina, é o mineral completo que a gente usa, e a ração também pré-parto, que é feito com o Bovigol de pré-parto plus. Quais os resultados, Diogo, que essa suplementação está trazendo aí para esse rebanho que já vem com uma alimentação também a pasto? Principalmente a gente segue os pilares que são baseados através da saúde do rebanho. Então a gente sempre preconiza vacas saudáveis, com ótima saúde de casco, ótima saúde das glândulas mamárias. Com isso a gente vai ter baixo descarte dos animais. Aqui na fazenda a gente tem uma ótima reprodução, então o intervalo entre partos aqui está em 13,8. A produção ela é consequência. Esse toque especial que eles têm com as vacas, de tratar de uma forma individual, de ter uma medição de leite, em cada 10 dias eles fazem isso, eles conseguem tratar essas vacas individualmente e com isso ter uma produção ajustada de acordo com o DEL e o fornecimento de concentrado de acordo também. Então, se a gente observar, não tem vaca com score de condição corporal fora do adequado. Com isso, a gente vai ter um período de transição, que é um pré-parto e um pós-parto bem ajustado, utilizando o Bovigol de pré-parto plus. Então a gente tem aí um fornecimento de 4 kg de concentrado no pré-parto mais silagem de milho e com isso a gente tem baixíssimas taxas de retenção de placenta e metrite, o índice também de cetose, torção de Bomaz é muito baixo e com isso a gente tem o sucesso da eficiência, a gente vai ter uma produção leiteira muito boa no pico de lactação. Tudo isso é a parceria das tecnologias da Tortuga e de uma família que é exemplo aqui para a gente. E quando eu perguntei para o Neymar por que de manter esse sistema semi-confinado e continuar usando os pastos, ele falou que a gente
eles se adaptaram, se organizaram, fizeram as contas e perceberam que assim eles iam continuar tendo uma excelente produção com a estrutura que eles têm hoje. Muitos produtores, às vezes, eles acabam fazendo as contas e vendo que, seguindo aquele fluxo, eu preciso investir em um barracão, eu preciso investir em um confinamento. Só que quando ele faz a conta para ele não fecha e às vezes ele acaba saindo da atividade. Aqui é uma realidade que mostra que o produtor ele consegue sim continuar na produção leiteira, mantendo um semi-confinamento, utilizando de forma adequada a sua pastagem, né? Sem dúvidas. E principalmente nessa nossa região que a gente está, é uma região voltada para pequenos produtores. E quando que a gente olha o nosso perfil do agronegócio, ele muitas vezes é mesclado pela atividade leiteira, pela suinicultura, avicultura, a bovinocultura de corte em pequena escala, comparando com o Centro-Oeste, né? Então aqui é particularmente diferente, né? São módulos rurais menores. E se a gente pensar que nós estamos com 60 vacas em lactação, numa área pequena, se for comparar com a realidade do país, mas por outro lado bastante produtiva na produção de matéria seca. Então a gente tem esse consórcio da suinicultura, fornece a propriedade de dejetos, esses dejetos são ricos em nitrogênio, em fósforo, em potássio, então 100% da adubação das pastagens vem do dejeto suíno. Então aí tem uma economia que ela é próxima a R$100 mil por ano, que ele não precisa desembolsar para fazer adubação. E quando que a gente pensa no sistema de semi-confinamento, em comparação ao confinamento, a gente sabe que são sistemas diferentes, mas quando que a gente olha para o prato da vaca, né, para a alimentação da vaca, roda durante o ano em torno de 75% da alimentação na matéria seca da vaca, ela está no coxo. Então a gente tem aí 3 tratos diários, onde 75% da alimentação dela é fornecida ali no coxo. Então 25% da matéria seca nos piquetes, e os piquetes, por outro lado, servem como a casa delas, como a cama delas. Então ela fica no ambiente natural dela, a gente tem uma qualidade de forragem muito boa, então ela vai fazer o pastejo dela, ela vai coletar 25% dessa alimentação lá no piquete, mas os outros 75% continuam aqui no coxo. Então a gente consegue ter uma produção comparada a um sistema confinado. Logicamente elas vão ter um gasto energético para ir até o piquete, para fazer essa coleta, mas por outro lado a gente tem um ganho na saúde, ela vai deitar da forma que ela quer. O bem-estar animal. Né? O bem-estar animal ajuda também em contrapartida, né, por ela estar solta. Mas é um sistema que a propriedade aqui, a fazenda Simon, se adaptou muito bem e ela trabalha nesse sistema já há muito tempo, e tanto nós da DSM quanto eles, a gente enxerga que da forma que eles estão fazendo, a gente não vê hoje necessidade de mudança. O principal motivo pelo qual eles continuam nesse sistema é essa rentabilidade que é diferenciada e que vem dos pequenos detalhes que eles fazem de uma perfeição louvável. E dá para ver que vocês estão todos muito bem conectados aí, trabalhando em prol do mesmo objetivo. Isso também é muito louvável. Obrigado mais uma vez por participar aqui com a gente, viu, Jonas? Muito obrigado, nós que agradecemos, Cairo. Obrigado também, viu, Diego? Eu que agradeço, Cairo, e sempre bem-vindos aqui a Santa Catarina. A gente está esperando aí por vocês sempre que quiserem.